necessariamente implica na dissolução de relações de poder. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Para Hélio Pellegrino, o processo psicanalítico de repetir na esfera psíquica o que só se repete de forma automática nos sintomas, para iniciar a elaboração e transformação das fixações aos objetos internos maus, necessariamente implica num trabalho de desconstrução de relações de poder, de dominação e de normalização na sociedade, conforme ele discorrer e sustentar essa perspectiva na década de 70, num debate com Foucault. Inclusive, eu indico a leitura a vocês, né, do livro, que consta o debate do Hélio Pellegrino com Foucault, a fala do Hélio Pellegrino e depois o debate entre eles. A verdade e as formas jurídicas, de quando o Foucault vem para o Brasil. E o Foucault vai defender uma posição divergente do Hélio Pellegrino. Ele vai dizer o seguinte: para mim, o complexo de Édipo nada mais é do que uma relação de poder da sociedade sobre os indivíduos. E o Hélio Pellegrino vai divergir, porque ele vai entender o complexo de Édipo como a estrutura central do psiquismo, e vai dizer, mas ao mesmo tempo vai responder para o Foucault o seguinte, né? Que ele vai dizer mais ou menos o seguinte: concordo com o senhor quando diz que a relação entre o analista e o analisante pode se transformar em uma relação de poder, mas se ela, assim, acaba sendo, isso não é uma análise, né? Se trata de uma psicoterapia diretiva, porque vai trabalhar com a sugestão. E para ele, a regra da abstinência é exatamente a psicanálise não trabalhar com a sugestão. Então, nesse sentido, por exemplo, se o analisante, inclusive, confere para o analista o seu desejo de onipotência, isso é um reflexo do desejo de onipotência do paciente. Não implica, e necessariamente implica numa clareza do analista em não reforçar lugares de dominação ou transferências, né, de uma, vamos dizer assim, uma posição instrumental sobre o outro, de coisificação, mas analisar o porquê das transferências passadas do sujeito que demandam essa posição do analista, ou seja, implica necessariamente dissolver relações de poder autoritárias. Por isso que a psicanálise é uma prática libertária. Então, eu vou só resumir aqui um parágrafo nas próprias palavras do Hélio Pellegrino, que eu acho que dizem dessa posição que ele vai sustentar com Foucault. Ele vai dizer, então, em toda análise, em última instância, consiste em questionar o poder que o analisado quer dar ao analista. O analisado, ele quer abrir mão da sua cura e da sua procura para que o analista o substitua na tarefa de existir. Agora, o analista, se ele for um bom analista, ele deve justamente questionar e destruir essa demarche, essa abordagem transferencial pela qual o paciente quer lhe dar o poder, investi-lo de um poder que ele não pode aceitar, e deve tentar dissolver numa atmosfera de entendimento humano, de uma atmosfera de busca da verdade, de absoluta igualdade. Então, ele desconstrói essa noção de hierarquia, né, de frieza, e vai defender a necessidade de uma atmosfera de igualdade entre analista e analisante, na busca da verdade, né? Ou seja,